Olá pessoal, hoje nós vamos dar início à série A Umbanda de Pena Branca, trazendo alguns textos recebidos pelo nosso irmão Biratã Mercedes, o Bira, do coordenador espiritual da Casa de Nanã, Caboclo Pena Branca. Para iniciar, hoje nós falaremos sobre o emblema da Casa de Nanã. Para facilitar, eu vou colocar aqui do lado o nosso emblema e nós juntos podemos acompanhar o texto. Esse texto foi recebido no dia 5 de julho de 2021. Cumprimento a todos os filhos do terreiro que aceitaram a missão e a tarefa de levar a nossa casa adiante, uma terra limpa onde o mal nunca encontrou permissão de entrar ou permanecer. Agradeço o esforço que sempre manifestei ser necessário para o prosseguimento das nossas giras, que tanta caridade sempre fizeram e ainda farão, tanto na terra quanto no astral. É um terreiro concebido com amor desde a sua inicialmente errante caminhada no plano terreno, de casa em casa, sem pouso, até que a nossa tão amada sede, desejada desde sempre, finalmente pudesse ser erguida. E o foi com a capacidade e o amor posto em cada tijolo por todos, e especialmente por Sadequinha, testemunha junto com Satião daqueles tempos heróicos. Esse esmero começa desde a simbologia estampada em nosso emblema, carregado no peito com carinho e orgulho por todos nós que amamos aquela casa. Há muitas mensagens ali contidas, como se através de uma imagem tornássemos claros nossos objetivos e fundamentos. A estrela de Davi, ou estrela de 6 pontas, remete aos 2 triângulos sobrepostos que representam o espiritual e o material. No que aponta para baixo, o espiritual, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, que se manifestam de diversas maneiras. Pela mediunidade, pelos orixás e pelos guias e mentores, em conjunto com as pessoas que se somam à corrente mediúnica a fim de praticar a caridade ostensiva, pois que fora dela não há salvação. São as nossas obras que definem quem somos, o que queremos e aonde almejamos chegar, tendo como estratégia de progresso o serviço ao próximo, que de nós e do nosso terreiro se aproxima em busca de Oxalá e seus prepostos, irmanados pela beleza da caridade em um terreiro de Umbanda. O triângulo que aponta para cima, o material, representa as dádivas de Oxalá para todos nós através do nascimento, as oportunidades de trabalho e aprendizado, o ensinamento que deve ser disponibilizado, passado adiante, para que se crie uma corrente positiva, progressiva, que tem como finalidade espalhar luz e conhecimento por esta terra de sofrimento, ignorância e necessidade. O triângulo que aponta para cima simboliza o crescimento através da autoiluminação e, se possível, do semelhante também. O esforço concentrado no trabalho incessante da progressão pelo exercício da mediunidade consciente, da dedicação ao terreiro e ao próximo, o engajamento no serviço do Senhor. O triângulo invertido é o auxílio do Pai a todos nós pelo crescimento espiritual. O triângulo que aponta para cima, a oportunidade disponibilizada a qualquer um que deseja tomar o seu fardo e caminhar por esta terra de aprendizado e dores que serão suportadas com menor dificuldade quando associada à diretriz que traz a compreensão e oferece oportunidade da construção da boa obra. Antes de significar uma nação, o judaísmo ou reis e exércitos antigos, para nós ela representa o compromisso de Oxalá conosco e o nosso com ele, pelo perfeito entendimento de que encarnados e desencarnados só avançarão em direção a planos mais elevados quando entenderem que um terreiro de Umbanda existe para ajudar tanto a um quanto a outro. Da mesma forma, a vassoura simboliza o trabalho, o esforço, a dedicação, a conscientização de que é necessário humildade
e o entendimento individual nessa prática em busca de um objetivo próprio, que só será alcançado à custa de muito esforço pelo trabalho de uma vida inteira. Só se consegue varrer os problemas e as pedras de tropeço do caminho por meio da compreensão burilada de que são essas dificuldades os elementos catalisadores da ascensão. Será por meio da superação, entendendo a dinâmica da vida como uma escola em que as dificuldades não são maldades do Pai ofertadas de forma gratuita, mas oportunidades encobertas pela ignorância. A compreensão de que são efeitos aos quais o próprio indivíduo deu causa, frutos do tempo em que o entendimento ainda não havia prosperado ao ponto de conduzi-los a uma casa de caridade que, pelo trabalho e esclarecimento, lhes oferece a oportunidade de entendimento da lição. O estudo e o trabalho varrem as pedras de tropeço, imobilizadoras para longe do caminho, deixando-o livre para a confecção da boa obra, requisito indispensável no caminho da felicidade, uma vez que o aprendizado sem obra é estéril e não leva a lugar algum. Esse esforço se estende por toda a vida, dentro e fora da casa religiosa. Quanto mais cedo esse despertamento se der, mais tempo haverá para que a vassoura se transforme em um símbolo de trabalho individual e coletivo, muito útil na caminhada rumo a dias melhores. E não menos importante que a estrela e a vassoura, o cruzeiro das almas traz com ele a ideia de término, mas prefiro a de modificação, já que nada se acaba, mas tão somente se transforma a partir da colheita dos resultados da encarnação recém-finalizada. Sendo possível auferir o quanto se andou e o quanto ainda há por trabalhar para que a cada etapa mais um passo seja dado na direção do progresso e da felicidade. Essa etapa, antes de ser um fato da vida ao qual todos se submeterão, significa uma necessidade, já que, pela decadência do veículo de manifestação do espírito, ele deixa de proporcionar as condições ideais de utilização e, com isso, limita as possibilidades gerais de continuação de execução da boa obra, aquela que assinala positivamente o sucesso de uma encarnação. A morte é uma necessidade do espírito em busca da retomada em uma próxima oportunidade, com um aparelho físico perfeito ou não, segundo as necessidades de cada um, que proporcionará maiores possibilidades de êxito na caminhada em direção aos objetivos traçados, que suportam as provas e expiações sempre presentes na caminhada dos homens pela vida encarnada. Talvez essas simbologias fiquem à parte do dia a dia, no trabalho incessante e cada vez mais diverso que o nosso terreiro vem desenvolvendo ao longo dos anos. Mas elas representam a complexidade da vida das pessoas, as oportunidades e o objetivo do terreiro como lugar de aprendizado e oportunidade. É óbvio que essa percepção precisa de algumas colocações, a fim de que fique clara, mas, independentemente de qualquer coisa, o emblema representa a nossa casa, seus objetivos e seus trabalhadores, que, ao usá-lo em seu peito, aceitam as diretrizes do terreiro e da Umbanda, assim como se submetem às grandes possibilidades de avançarem em seus objetivos pessoais, se o levarem também no coração, porque é lá que está a essência de cada um, o elo de um com os outros e o de todos com Oxalá. O que digo a vocês é que a Umbanda é muito bonita quando bem praticada. O que o nosso emblema mostra não é apenas uma imagem escolhida aleatoriamente, mas quem somos, o que fazemos e o que buscamos. E nós somos a Casa de Nanã, fazemos a caridade, dando de graça o que de graça recebemos, pois agindo assim, buscamos nos aproximar cada vez mais do nosso Mestre e Senhor, levando nessa viagem quem se dispuser a vir conosco, pois que o amor é nosso combustível e que nos move em direção ao nosso destino. Salve o nosso terreiro!